Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Emio. Já vou começar avisando que você que está vendo esse conteúdo tem o dever de curtir aqui e se inscrever no canal para que a gente consiga alcançar mais pessoas com esse conteúdo que, como tudo aqui na Emio, é fora da curva. Vai trazer direcionamentos muito mais precisos e que geralmente você não encontra em outros canais, em outros conteúdos. Então aproveita essa oportunidade e já nos ajuda para que esse conteúdo alcance mais gente. Não seja como muitos AMers que falam que não querem mostrar ou contar da mentoria para os seus amigos. Divulgue esse conteúdo aí para nos ajudar. E, pessoal, hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Daniel Machado, um dos nossos sócios, nosso professor e diretor de física aqui dentro da plataforma, para que a gente feche essa nossa playlist sobre o que focar para aumentar sua TRI nesses últimos dias de prova. Nesse vídeo a gente vai focar na parte de física para aumentar sua TRI em naturezas, mas já tem vídeo de química, biologia e matemática. Vou pedir para o editor colocar aqui em cima, na parte superior do vídeo, o botãozinho para você cair na playlist com todos os vídeos, mas também está aí no canal da Emio. Então, aproveita e já maratona os 4 de uma vez, beleza? Pessoal, vamos que vamos. Como todos os outros vídeos, a gente vai espelhar a tela para a gente debruçar detalhadamente sobre esses assuntos. E eu vou deixar a Daniel falar aí com calma, porque eu já falei demais por aqui. Vai lá, Dadan, se apresenta para o pessoal e toca o conteúdo. Avisa quando for para compartilhar a tela que eu jogo aqui para a gente. Fala, galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da mentoria. Me chamo Daniel, sou um dos sócios diretores aqui da mentoria. Fico responsável pela parte didática, a parte de física especificamente aqui. E eu e Rodolfo, a gente divide a parte pedagógica, a plataforma que vocês bem conhecem aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de física, né? Lembrando que os últimos 3 vídeos que a gente falou anteriormente são complementares a esse. E eu queria que o Pedro mostrasse a tela para a gente até destrinchar um pouquinho mais com métricas, que seria esse Enem da parte de natureza, mais especificamente da parte de física, né? Então, olha só, quando a gente olha para a física no Enem, a gente consegue perceber um texto da prova de natureza, né? E dentro da prova de física, especificamente, a gente consegue ver 4 grandes áreas sendo trabalhadas. Só que eu vou dar um atalho aqui para vocês, uma dica que é super importante, que 2/3 dessa prova você consegue fazer com um estudo que não dura um tempo muito prolongado. Daniel, onde é que tem isso? Olha só. Quando você divide a prova de física aí, você consegue dividir ela em 4 grandes áreas, que são com grande recorrência, é claro, né? Eletrodinâmica, termologia, ondulatória e, se você juntar várias frações dessas micro aí, você soma tudo e vira mecânica. Beleza. Mas, Daniel, o que é que eu preciso fazer para potencializar minha nota agora, que falta pouco tempo para o Enem? Seria interessante você estudar as matérias que são interconectadas com essas 3. Por exemplo, quando a gente olha para a eletrodinâmica, tem um capítulozinho super importante lá, que é o capítulo de potência. E nesse capítulo de potência, você estuda potência elétrica, potência térmica e também o estudo da potência mecânica. Então, perceba que esse assunto, você consegue ramificar ele para várias áreas. Então, Daniel, o que teria ali, por exemplo, sei lá, 5% da área de eletrodinâmica, 5% da área de termologia, mais 5% da área de mecânica, eu consigo matar em um assunto só? Exatamente. Se você sabe o conceito geral da coisa, que é o conceito de potência, por exemplo, você pode migrar ela para várias áreas da física e conseguir matar vários conteúdos de uma vez só. Então, perceba que sacada boa essa daí. Segundo ponto, quando você vai para a área de ondulatória, e durante tanto tempo foi um dos assuntos que mais caíram na prova do Enem, você foca numa parte que a gente estuda que é o chamado fenômeno dos ondulatórios, né? Inclusive, a gente separou 2 aulas da Masterclass só para falar sobre isso. Mas lembra que fenômeno dos ondulatórios, você ainda vai recorrer a assuntos que são lá da óptica. Então, assuntos como reflexão, assuntos como refração, assuntos como absorção, você não estuda só na óptica, você estuda na ondulatória também. Então, perceba que são conceitos que você estuda, sei lá, no meio do ano. Quando chega no final do ano para a ondulatória, você pensa que é uma coisa nova, mas não, é a mesma coisa, tá? Então, lembra lá, Daniel, como é que eu classifico reflexão? Lembra que como você classifica reflexão lá na óptica, tem que ser da mesma forma que você classifica esse assunto lá na ondulatória. Então, começa a fazer isso. Começa a perceber assuntos que têm conexões em várias áreas da física, para que você não fique estudando de forma repetitiva uma coisa, pensando que são coisas diferentes, certo? Então, isso aqui já é uma sacada bastante interessante. Nos últimos 2 anos, se a gente for olhar as estatísticas para a prova do Enem, você vai ver um assunto que vem crescendo muito, de forma até exponencial. Que assunto é esse? Termologia. Dá um foco aí em termologia. Daniel, o que é que eu estudo em termologia? Termologia, 80% desse conteúdo é teórico. Você não precisa passar muito tempo, como é o caso de dinâmica, por exemplo, que cai
com a recorrência do Enem, só que a parte de termologia você aprende rápido, dinâmica não. Dinâmica você tem que fazer mais questões, tem que tomar cuidado com casos específicos. Daniel, eu não devo estudar dinâmica? Deve estudar. A gente está falando aqui em um caso, né, que você está perto da prova e você deva potencializar a sua nota. Então, perceba, dinâmica e termologia, qual é que tem mais importância? As duas têm grande importância. Mas para o meu TRI, Daniel, as questões teóricas de termologia. Então, eu quero que você aprenda uma coisa aqui com a gente. As questões que têm um TRI mais baixo, que são aquelas essenciais que você precisa fazer, são geralmente aquelas questões que você aprende de forma mais rápida. Quando você estuda lá no funil CCA, ela tem um fluxo muito mais rápido de aprendizado para entrar ali. Já, por exemplo, dinâmica, Pedro, a gente precisa de um tempo maior para praticar, a gente precisa codificar de uma forma um pouco diferente, talvez a gente precise assistir até uma forma, com dois professores diferentes para a gente entender aquela linguagem, entendeu? Então, muitos alunos a gente conseguiu perceber isso. Daniel, eu aprendi dinâmica durante toda a minha vida de uma forma, mas quando eu cheguei aqui na mentoria, você trouxe uma linguagem diferente e me ajudou bastante. Então, esse aluno precisou codificar essa informação de uma maneira diferente para que ele conseguisse pegar um assunto que naturalmente é complicado, né, para encaixar no padrão do Enem. Então, vamos lá. O que é que a gente já viu aqui hoje? Que seria muito importante. Assuntos que estão em várias áreas e você consegue justamente fazer um checklist em vários setores ao mesmo tempo. Show de bola. Então, a gente podia ver o assunto de potência, onde a gente estuda potência elétrica, potência térmica, potência mecânica. Segundo ponto, Daniel, o que é que a gente teria que fazer? A gente conseguiria também pegar assuntos como o assunto de fenômenos ondulatórios que estão em mais de um tópico, como, por exemplo, a parte de ondas e óptica, certo? Terceiro ponto, o que é que a gente poderia pegar? A gente teria que associar sempre, claro, né, esses três pilares principais da prova do Enem, que seria a eletrodinâmica, a termologia e ondulatória, e perceber que 80% desse conteúdo é um conteúdo teórico, que é fácil de você revisar. Inclusive, eu tenho um dado aqui que nos últimos 2 anos do Enem, 10 questões das 15 estão dentro desse assunto, Pedro. Eletrodinâmica, termologia e ondulatória, certo? 10 das 15. Então, perceba, se o aluno começa a focar agora em questões que são mais fáceis de aprender e são conceitos mais práticos, por exemplo, o estudo estudos de propagação de calor. É uma forma bem interessante de você aprender esse assunto. Estudar condução, convecção e radiação. E o que é que o Enem pegou? Pegou esse conteúdo aqui e associou, por exemplo, uma questão de ondulatória. Então, o cara pegou assuntos que seriam de termo, parte conceitual e aplicou em outra área da física, entendeu? Outro tópico super importante que sempre é top 1. Lembra que a gente falou da termologia, que é o assunto que mais vem aumentando o número de questões, mas o top 1 nos últimos 3 anos segue sendo eletrodinâmica, tá? Então, se o aluno vai para a prova sem saber identificar os fenômenos que acontecem ali, os equipamentos dentro de um circuito elétrico, provavelmente ele está marcando bobeira. Então, se o aluno chega lá na prova e consegue interpretar, por exemplo, que ali é um resistor, mas não só isso, conseguir interpretar qual é a função do resistor, conseguir lembrar que o resistor converte um tipo de energia em outra, que seria a elétrica em térmica, e lembrar que ali corrente elétrica seria dissipada naquele processo, o aluno consegue pensar um pouco a mais. Daniel, é só isso que ele precisa? Não. Ele precisa também saber identificar equipamentos. É interessante perceber que o Enem, durante muito tempo, ele vem colocando o estudante em funções técnicas. Por exemplo, ele coloca ali na sua frente um equipamento medidor de corrente elétrica, um equipamento que mede a voltagem. Ele quer que você saiba usar aquele equipamento que naturalmente você deveria ter visto em um laboratório lá na hora da prova. Então, lembra, uma das funções do Enem, por ser uma prova governamental, é tentar suprir lacunas que ele não conseguiu ao longo da formação daquele aluno. Então, você pega uma carência de laboratório que aquele aluno do ensino público teve durante toda a sua formação. O que é que ele precisa saber? Pô, ele precisa saber que aquele amperímetro ali é utilizado de tal forma. Então, o Enem está ali para isso. Fechar lacunas que ele não conseguiu fechar durante a formação desse estudante. Beleza? Ah, Daniel, então quer dizer que eu preciso saber informações técnicas sobre isso? Muito provavelmente sim. Sabe onde é que aparece muito sobre esse assunto do aluno se comportar como um técnico? Na parte de biologia associada com química. Daniel, mas isso aí foi falado em outra aula? Aqui em física a gente fala também, na parte de energia. Pronto, não sei se você já viu. Um estudante é chamado para escolher uma usina para ser colocada em uma cidade do interior do Brasil. Aí essa usina tem carência, sei lá, de chuvas, porém ela tem ventos constantes durante todo o ano
e tem uma incidência solar que permanece ali durante todo o ano. Qual é o usina que eu devo colocar aqui? Uma termoelétrica, uma hidroelétrica, uma eólica? Pronto. O Enem colocou o aluno de novo como responsável por corrigir aquele ponto. O Enem gosta de brincar com isso. Colocar um estudante ali de 18, 19 anos com uma função super importante. Vamos lá, vamos colocar esse cara como ministro Das energias. Isso. Aí o cara, ele faz isso. Vamos lá, o que é que esse cara que está me xingando lá no Twitter faria nessa função? Vamos lá, coloca ele para fazer aí. Aí você tem a função de escolher qual a usina adequada. Pronto, o Enem gosta muito de brincar com isso. E mais um ponto até interessante, e lembrando que o Enem do primeiro dia traz questões de física também, né? A gente trouxe aqui alguns simulados da mentoria, algumas questões de geofísica. Perceba que o assunto de geografia pode aparecer na prova também do segundo dia, tá? Então, se você pegar lá, por exemplo, uma estrutura geológica que sofreu a ação de um intemperismo. Que intemperismo foi esse? Foi um intemperismo físico? Um intemperismo químico? Um intemperismo biológico? Pode aparecer também, tá? Lembrar que os professores que fazem a questão do Enem são professores que têm aqueles títulos bem elevados. O pessoal é doutor, o pessoal é mestre. Então, ele tem essa visão mais ampla da coisa. Eu não penso que o cara que está lá fazendo aquela questãozinha para você é um cara bobo, não, viu? Então, Pedro, consegui passar aqui algumas informações que eu consegui coletar ao longo dos anos, vendo aqui mais de 1.500 alunos se preparando para o Enem. E uma coisa interessante que os alunos podem fazer agora, mais na parte do final aqui, é simplesmente dar uma olhada no cronograma que a gente disponibilizou para eles lá no começo da revisão. Pronto, Daniel, vamos lá. Vou abrir aqui o cronograma para ficar mais fácil para a galera tangibilizar e entender o que a gente está falando. Fala aí sobre ele. Pedro, uma coisa bem interessante que o aluno conseguiria fazer agora perto da prova seria, por exemplo, dar uma olhada nesse cronograma e visualizar, por exemplo, a aula 7. Por exemplo, a aula 7, uma aula aleatória que eu vi aqui. Daniel, o que é que tem nessa aula 7? O aluno consegue, por exemplo, associar que energia não é visto apenas em física, Pedro. Ele consegue ver, por exemplo, energia tanto na física, quanto na química, quanto na biologia. Mas, Daniel, como é que isso aparece? Vamos baixar qualquer lista aleatória, caso você esteja em casa, baixa lá uma lista da aula 7 de física, de química e de biologia. Começa a associar onde é que vai estar esses conceitos. Lembra, a prova de natureza tem 45 questões. Uma dessas questões aí pode ser interdisciplinar. Uma questão, por exemplo, que apareceu há uns 2, 3 anos atrás, era, por exemplo, a questão da fotossíntese. Até hoje ninguém sabe se é aquela questão de física, de química, de biologia. A questão na qual você tinha lá um ser vivo fotossintetizante e chegava ali uma onda eletromagnética. Muito provavelmente os alunos não associaram que aquela onda eletromagnética era a luz, para realizar justamente a fotossíntese daquele vegetal. Aí ali o aluno, eu não pensava que poderia aparecer na questão de biologia onda eletromagnética, um termo que a gente vê naturalmente na física. Mas lembra, o Enem quer justamente condensar esse conteúdo de forma que você consiga enxergar e ver uma linguagem só. Então o objetivo é esse, ter uma linguagem só para universalizar justamente a ciência. Fantástico, pessoal, fantástico. Isso foi muito aplicado aqui dentro da M durante as masterclasses, então fica a recomendação para você que é aluno da plataforma e por acaso não viu alguma das masterclasses, vem aqui, abre o cronograma, vê o que você mais precisa para essas últimas semanas e usa esse material, use e abuse aí. Mas sempre lembrar, né? Aqui você não faz cursinho, você não vai engolindo tudo, você vai focando naquilo que você precisa. Você vai usando ao seu favor a nossa plataforma, que é o grande foco aqui dentro da AM. E, claro, mais uma vez, lembrar da importância de manter a calma nessa semana final, dormir bem, descansar bem, praticar atividade física, porque o foco, como eu falei muito nos outros vídeos, está muito mais em minimizar o seu número de erros do que maximizar o seu número de acertos. Você pode perder muita questão agora nessa reta final, por quê? Por ansiedade, por nervosismo perto da prova. Então, vai controlando seu emocional e vai usando bons materiais para te ajudarem a fortalecer seu emocional. Vou pedir para tu colocar aqui para finalizar, na parte superior do vídeo, o vídeo que eu gravei falando sobre o que fazer nessas últimas semanas no âmbito mais estratégico e emocional. Então, vai lá assistir que você vai pegar um conteúdo de altíssimo nível para ficar muito bem direcionado. Beleza? E Dandan, muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui no vídeo. Para a gente finalizar, manda para o pessoal aí seu @ do Instagram. Vou pedir para o editor colocar aí na tela o print para a galera ir lá, seguir você e continuar recebendo conteúdo de alto nível nos seus stories. Fala aí para a galera. Valeu, galera. Foi um prazer. Pedro, sempre que precisar, estou aqui para ajudar esses nossos alunos. O objetivo é sempre esse, mudar a educação no Brasil. Quem quiser me procurar no Instagram, @daniel.mchdo. É a abreviação de Machado. O editor coloca aqui no vídeo. Mas é isso. O objetivo é esse, Pedro. Qualquer coisa, estamos aqui.
Show de bola, vamos que vamos, galera. É isso, curtam o vídeo, vão aí com esse direcionamento para a semana. Se você não viu alguns dos nossos vídeos dessa playlist de reta final do canal, vai lá e assiste. Foi, valeu!